Eu tive a felicidade de ser aluno do professor Milton Santos em sala de aula. Foram 2 disciplinas, uma disciplina que eu fiz na graduação, como estudante regular, e uma outra disciplina que eu assisti como ouvinte na pós-graduação. Na época, eu também fazia parte do laboratório de planejamento, laboratório que era comandado pelo professor Milton Santos e pela professora Maria Adélia. Então, o contato com o professor Milton se deu inicialmente através da sala de aula e depois atuando pelo laboratório que ele coordenava nas pesquisas coordenadas por ambos, pela professora Maria Adélia e pelo professor Milton Santos. A partir daí, do Milton, o primeiro contato com a obra do Milton foi para mim, naquele momento, algo inovador, revolucionário. Era num momento que eu ainda não tinha me encontrado na geografia, e os 2 primeiros livros que eu li do professor foram O Centro da Cidade de Salvador, que é a tese de doutorado dele, e o livro Espaço e Método. Embora esses livros não estejam entre os livros que são apontados como as grandes obras do professor, esses 2 são os meus livros de referência. Foram eles que me fizeram, primeiro, me situar na geografia, principalmente o Espaço e Método, que é da década de 80, né? E esse que é dos anos 50, que é o Centro da Cidade de Salvador. Eu me formo em geografia, faço mestrado em geografia, mas eu sou um ativista da questão étnico-racial. Então, para além dos interesses, que são os interesses de natureza acadêmica, eu tenho interesses de uma atuação que eu coloco do ponto de vista da luta antirracista, né? Da luta contra o racismo no Brasil. E o Milton nesse sentido, embora não seja um autor especialista da temática das relações étnico-raciais, ele é alguém que, por conta da sua quase obsessão pelo método, produz uma metodologia sobre o espaço geográfico na condição de uma totalidade socioespacial, que oferece recursos para a geografia e, fora da geografia, interpretar as relações étnico-raciais. A minha atividade profissional é uma atividade desenvolvida na Fundação Carlos Chagas, onde eu trabalho num núcleo de execução de projetos. Então, o Milton é uma pessoa que as pessoas negras, de uma forma geral, e eu, de uma maneira muito particular, tentei me inspirar. Eu sei que jamais serei um Milton Santos por várias razões, assim. Entre elas, o fato dele entender que os intelectuais vivem isoladamente. E eu acabei de falar que eu sou um ativista. Então, o meu jeito de entender a vida, entender o mundo, ainda que seja dotado de uma certa imparcialidade, ele tem um compromisso político e social, né? Mas essas conversas com o professor eram inspiradoras, até exatamente porque nós falávamos de lugares distintos. E diferente do que muitas pessoas dizem, inclusive, sobre ele tinha uma compreensão plena sobre as relações raciais no Brasil. E isso, para mim, era inspirador. O Milton era uma pessoa que você olhava nos olhos e você enxergava uma profundidade, assim. Eu, mais de uma vez, assim, eu pensava, o Milton me remetia a uma canção do Gilberto Gil, uma canção que chama Olhar, né? Em que o Gil, num trecho da canção, o Gil fala que há no seu olhar algo de saudade de um tempo ou lugar na eternidade. Eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Então, o Milton, próximo, dava essa sensação de um conhecimento assim, absurdo. O brilho no olhar, o sorriso, a maneira generosa, o humor na sala de aula, porque ele fazia muita piada sarcástica que poucas pessoas às vezes conseguiam compreender, uma postura que era uma postura segura,
que para muita gente se apresentava como uma postura arrogante. Eu tenho total discordância em relação a isso. Acho, inclusive, que este é também um traço das relações raciais no Brasil. Qualquer pessoa negra segura é vista como uma pessoa arrogante, presunçosa. E o Milton convive boa parte da sua vida neste universo branco, que são as universidades públicas, as universidades de maior prestígio no mundo e, em especial, no Brasil, que é dotado de um tipo muito particular de racismo. Então o Milton convive com isso. Então, para nós, estudantes negros, e naquele momento muito poucos, ter o professor ali como um referencial da geografia brasileira e alguém generoso, irônico, rigoroso, mas generoso, foi fundamental. Para a minha formação e para a minha atuação, o Milton é fundamental. A ideia de espaço geográfico, eu acho que uma das grandes... O Milton tem grandes contribuições, né? Grandes, assim. Que eu acho que elas são possíveis de serem apreendidas quando você tem contato com a obra, mas existe também um conjunto de aprendizagens que se deu na relação direta com o professor, fosse na sala de aula, fosse na condição de coordenador desse laboratório de planejamento e na orientação dos pesquisadores que faziam parte desse laboratório. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Milton sempre dizia com muita regularidade que todo conceito é algo datado, todo conceito tem uma vida curta. Não à toa o conceito de espaço geográfico para o Milton vai sendo elaborado ao longo de toda a obra dele, a partir de um determinado momento. Ele vai ganhando diferentes definições, até que ele chegue numa definição possível de operacionalizar o método, né? Explicar o que é o espaço geográfico e as suas diferentes formas de apropriação. Esta ideia de espaço geográfico como um sistema indissociável, que é a última definição, como um sistema de ações e com um sistema de objetos, permite que a gente pense a escola desta maneira, seja do ponto de vista da gestão escolar, seja do ponto de vista curricular. Do ponto de vista curricular, para explicar a relação da sociedade com a natureza, com os objetos naturais. E do ponto de vista da gestão, a ideia de ações e de objetos é, em certa medida, aquilo que a gente chama de espaço escolar. A escola é uma unidade de gestão, a escola tem seu próprio governo, a escola tem seu próprio público e a escola tem as relações com o entorno. Então, do ponto de vista da teoria, do ponto de vista do método, a contribuição do Milton tanto ajuda do ponto de vista curricular, para a gente fazer as análises sobre o Brasil, como ajuda para o funcionamento da escola em termos de gestão escolar. Além disso, o Milton, por sua condição de pessoa negra, de ser uma pessoa afro-brasileira e de ter a projeção que ele tem no universo da sociedade brasileira e fora do Brasil, inclusive, ele é uma das personalidades que a legislação, que a Lei 10.639, que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, recomenda que as escolas façam. Então, a vida do Milton é também um conteúdo escolar. Então, em todos os sentidos, a obra e a vida têm relação direta com a escola. O professor Milton disse mais uma vez em conversas que um dos momentos mais importantes, mais significativos da vida dele, em termos de reorganização do seu foco de estudo, foi o período em que ele foi para a Tanzânia, onde ele foi inaugurar um curso de pós-graduação, que ele conta que naquele momento distante das relações que ele já estava do Brasil,
distante também das relações mais diretas com os seus pares franceses, ele se voltou ao estudo da filosofia. Ele mergulhou nisso, algo que ele já tinha como uma bagagem trazida do Brasil, mas lá ele pôde aprofundar esses estudos. E é o aprofundamento desses estudos que vai transformar a obra do Milton nessa grande contribuição teórica e de método. Inspirada nessa presença na Tanzânia, que ele vai escrever alguns dos seus principais livros, né? O Espaço Dividido, por uma outra geografia, por uma geografia nova. E ele também dizia que essa experiência que começa, segundo ele próprio, na Bahia, nos estudos regionais da Bahia, e aí é interessante porque é antes de uma ruptura. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o Milton ele olha para o tipo de abordagem que é feita nos países do Norte, a leitura que os países do Norte fazem sobre as cidades nos países do Sul, portanto, no período dele, os países subdesenvolvidos, e ele se torna uma pessoa insatisfeita com essa explicação, com os modelos, as explicações sobre as cidades e um modelo e as explicações sobre o urbano. Aliás, ele tece até críticas. Num dos livros dele, Economia Espacial, ele vai dizer, inclusive, que a ideia de planejamento exportada da Europa e da América para os países do Sul tinha muito mais um efeito comercial do que necessariamente de atender às necessidades desses países mais pobres, dos países subdesenvolvidos. Então, por conta disso, a partir dessas experiências que ele vai tendo, que ele teve na Bahia, nos estudos regionais da Bahia, nos estudos urbanos da Bahia, a partir das experiências que ele tem nos países da América Latina, na Venezuela, no Peru, e de uma viagem que ele fez antes, inclusive, de trabalhar na Tanzânia, que é quando ele faz uma viagem para a África, do qual resulta o livro Mariana em Preto e Branco. Toda essa andança, todas essas viagens, né, trouxeram para o professor uma impressão sobre as cidades nos países subdesenvolvidos. E é a partir daí que ele vai desenvolver uma teoria que se contrapõe à teoria, por exemplo, dos lugares centrais e das explicações hegemônicas vindas do hemisfério norte. Ele inclusive disse uma vez que ele recomendaria que as pessoas no Brasil, obviamente, estudassem nas universidades europeias, mas que tivessem essas experiências, que são essas experiências na América e na África, porque elas ajudam a entender o mundo a partir de uma outra perspectiva. O Milton, entre outras críticas, ele era um crítico ácido de várias coisas da sociedade, de uma maneira geral. Ele dizia que a gente vive, e isso é super importante, né? Porque muito antes dessa onda anticolonial, decolonial, o Milton já chamava atenção sobre vários aspectos da relação entre os intelectuais do sul global, da que nós chamamos hoje de sul global, e os intelectuais do norte, apontando a existência de uma divisão intelectual do trabalho valorativa mais daquilo que se produz no norte do que daquilo que se produz no que nós chamamos hoje de sul global. Então, a presença do professor, né, quer dizer, essa experiência no exílio, esse exílio viajante, que inclusive caracteriza para muitos intérpretes do professor a terceira fase de vida e obra, entendeu? Foi fundamental, porque ele pôde fazer uma interlocução como alguém do terceiro mundo, que era algo que ele dizia. Ele dizia que ninguém mais do que ele, entre os seus pares, poderia escrever sobre o terceiro mundo como ele se propôs a escrever. E isso se comprovou uma realidade, né? Eu penso que uma pessoa, para fazer isso diante de intelectuais, entendeu? Europeus, precisa ter muita confiança naquilo, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, na sua disciplina de estudo, para se contrapor apresentando uma teoria, né? Não à toa, O Espaço Dividido é um livro super apreciado
pelos geógrafos franceses de uma maneira geral. Uma das grandes colaborações do professor Milton Santos está nas definições de espaço geográfico que ele foi fazendo ao longo da sua obra. Uma delas, que eu acho das mais, além de poética, eu acho uma das mais incríveis, é a do espaço geográfico como uma acumulação desigual de tempos. O Milton entende que a geografia é uma ciência, mais do que qualquer outra, é uma ciência do cotidiano. A ideia de pensar a técnica como aquilo que funde tempo e espaço está diretamente relacionado com essa ideia de espaço como uma acumulação desigual de tempos. Uma cidade convive com objetos de diferentes datas, criados em diferentes datas e por diferentes sistemas técnicos. Então, quando a gente pensa, se a gente fosse pensar, por exemplo, a função inicial, nós estamos gravando isso em São Paulo, usarei exemplos de São Paulo. Se a gente pensa, por exemplo, a Estação da Luz, né, e a ferrovia em si, estamos falando de um objeto técnico, né, a estrada de ferro, que já funcionou com carvão e vai funcionar com eletricidade. Então nós estamos dizendo de um objeto que tem o seu pé lá no século XIX, em funcionamento ainda hoje, mas feito por objetos técnicos que são diferentes do mesmo sistema técnico que inventou os trilhos. Então o espaço, existe uma sobreposição de objetos, uma sobreposição de ideias que se acumulam ao longo do tempo, para que a gente possa interpretar o presente, que é o que o Milton se propunha a fazer. É necessário que você observe essa configuração territorial, os objetos que estão presentes dentro de uma determinada unidade e estabeleça a relação desses objetos, sejam do ponto de vista dos comportamentos, seja do ponto de vista das economias ou da própria ressignificação desses objetos ao longo do tempo num presente. Então é uma ideia que eu considero muito fértil quando a gente pretende desenvolver explicações analíticas sobre a cidade, sobre os lugares e mesmo sobre o mundo, né? A gente vive neste momento aí, um momento que é um momento de tensão, em que essa ideia de uma acumulação desigual de tempos está colocado aí neste conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A gente tem aí a mais alta tecnologia, às vezes se deparando com as dificuldades do meio geográfico, o aproveitamento desse meio geográfico, dessas rugosidades, como uma estratégia de enfrentamento daquilo que é moderno. Este é o presente de hoje, que a gente acaba tendo numa situação que é também cotidiana, embora seja de um cotidiano global.